Sejam muito bem-vindos, nossos amigos, a esse podcast da Dieta Cetogênica. Meu nome é Rafael. Meu nome é Su. E hoje nós temos como assunto uma das coisas que mais perguntam para a Suiane, que é o que comer na dieta cetogênica. Então a gente vai começar esse podcast direto ao assunto e eu pergunto logo para a Suiane, o que é que a gente come nessa tal dieta cetogênica? Meu povo, nós comemos comida de verdade. Ou seja, a comida que está na sua geladeira já. Provavelmente você já tem muitos alimentos que comem na dieta cetogênica. Por exemplo, a gente come vegetais verdes, nós comemos carne, queijo, frango, né, que são proteínas animais, e nós comemos gorduras saudáveis também. Então, que está no óleo de coco, abacate, azeite de oliva. Então, provavelmente você já tem muitos alimentos da dieta cetogênica na sua casa. Mas a gente vai explorar um pouquinho mais aqui como que você pode entender melhor quais são os tipos de alimentos na dieta cetogênica. Tem muita gente que fica logo preocupado achando que é uma dieta de ricos. Eu já ouvi até falar que é a dieta do pó, tem que comprar um suplemento alimentar. É necessário ter suplemento alimentar para fazer a dieta cetogênica? Nenhum. Você precisa apenas dos alimentos certos na dieta cetogênica, que vai ficar tudo bem. Não precisa de suplementação, né? Como o Rafael falou, um pó mágico, nada disso. Os alimentos da natureza, eles já vão fazer o efeito da dieta cetogênica no corpo, né? E a dieta cetogênica, o nome dela é até interessante, né? Que esse cetogênico vem de cetose. Cetose é um termo que o nosso corpo passa, que é um estado natural do corpo, que é o estado de queima de gordura. Então, a dieta cetogênica, o objetivo dela é fazer com que o seu corpo queime mais gorduras. E como que se faz isso? Através de uma alimentação baseada em gorduras saudáveis, né? Então, a dieta cetogênica, você vai ter uma maior proporção de gorduras na sua alimentação, mas são gorduras saudáveis, né? Não são gorduras ruins que vão fazer mal, são gorduras que vão fazer bem para o corpo. Me diz mais ou menos aí qual é a proporção dos macros da dieta cetogênica. Tá bom, para quem não sabe o que são macros, né? Macros vem da palavra de macronutrientes, que são os nutrientes que nosso corpo precisa em grande quantidade. Então, esses macros que o Rafael falou são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, os alimentos que nós comemos têm esses macronutrientes neles. Na dieta cetogênica, a proporção dos macros vai ser maior na gordura, que gera em torno de uma porcentagem de 60 a 75% de gordura. Proteínas são moderadas na dieta cetogênica, então vai ter um consumo aí de 25%, 15 a 25% de proteínas. E os carboidratos, eles são bem baixos, para que o corpo queime gordura. Então, a porcentagem de carboidratos é de 5 a no máximo 10% na dieta cetogênica. Então, é extremamente baixo carboidratos. Extremamente baixo para que o corpo entre em cetose e passe a queimar gordura como fonte principal de combustível, né, de energia. E não é todo o corpo que queima gordura como energia, não? Todas as pessoas podem queimar, né, gordura como energia, mas numa alimentação normal, geral, como todos nós nos alimentamos, né, geralmente, o consumo de carboidratos é muito alto. Então, o corpo ele prefere os carboidratos porque é uma fonte mais simples de energia para o corpo, então ele pega rapidamente. E como na nossa alimentação também tem gorduras, o que é que ele faz? Ele usa o carboidrato como a fonte primária de energia e a gordura que estava na alimentação ele armazena para um uso posterior. Outro dia vou usar, agora não preciso, já usei o carboidrato, tá tudo bem. Então, mas aí, quando você fala em gordura, eu fico logo com medo. A gordura não vai me engordar, não? Esse é o medo de todo mundo, né? Como na dieta cetogênica, o macronutriente carboidrato é muito baixo, então esse medo você não precisa ter, né? A gordura ela vai ser usada como energia e também a gordura armazenada no seu corpo. Então, esse é o X da questão, né? Não faz mal, porque o corpo ele tá usando energia, a gordura o tempo inteiro
para queimar energia. E é muito comum na dieta cetogênica a pessoa não sentir tanta fome. E por isso ela não vai comer tanto assim, não vai estar comendo tanta gordura assim, até porque não sente muita fome. Você falou do macronutriente aí do carboidrato, né? Que a gente está falando dele. Que é, qual é a porcentagem dele, mais ou menos? No máximo, é de 5 a 10%. Então, a dieta cetogênica, ela se encaixa na família das dietas low carb? Totalmente, ela é extremamente low carb. Eu pensava que tem muita gente que fala, mas a dieta cetogênica ela é diferente da dieta low carb. Até mesmo nos Estados Unidos, esse termo low carb não existe. As pessoas mencionam, para o Brasil, as pessoas falam low carb, aqui eles falam keto, né, que é a dieta cetogênica. Então, low carb, para eles, no geral, todo mundo conhece como keto. Então, a dieta cetogênica é, sim, extremamente low carb. Então, o termo low carb é um termo que é genérico? É um termo genérico. Não existe uma dieta específica low carb, não? Existem outras dietas que também são baixas em carboidratos, mas não que seja a dieta low carb. Entendeu? Então, tem várias, como a dieta paleolítica, ela é uma dieta low carb. A dieta mediterrânea também é low carb. Então, tem várias outras dietas que são baixas em carboidrato, mas não a dieta low carb. Não existe isso, né? São outras dietas que são baixas em carboidratos. Então, qual o propósito mesmo da dieta cetogênica? Por que eu tenho que baixar os carboidratos e comer mais gordura? Para que o corpo entre em cetose e comece a queimar gordura como fonte principal de combustível, de energia. E todo mundo, eu posso entrar em cetose? Qualquer pessoa entra em cetose. É só você lembrar de um momento em que você faz jejum. Você vai numa consulta médica, o médico, você vai precisar do exame de sangue tal. Mas esse exame vai ter que ser feito em jejum, né? Então, você acorda de manhã, vai lá fazer o seu exame de sangue, não pode comer nada, né? Tem que ficar em jejum. Então, isso quando nós entramos em jejum, principalmente jejuns mais prolongados, acima de 16 horas, acima de 12 horas, 16, 20 horas, esses jejuns mais prolongados, o corpo ele entra em cetose, que é para poder queimar gordura e ele não morrer. Então, a dieta cetogênica não é a única forma de entrar em cetose? Não é a única forma, não. Tem como entrar sem a comida, né? A dieta cetogênica é uma forma de entrar em cetose nutricionalmente, ou seja, através de alimentos. Então, quando eu jejuo, eu entro em cetose? Sim. Quando eu acordo de manhã, posso estar de cetose? Principalmente se você teve um dia que não comeu tantos carboidratos, né? Tantas comidas. Pulou a janta, né? Sei lá. Você pode estar em cetose, sim, quando acordou de manhã. Então, aquela boca podre que a turma tem de manhã... Pode ser não por isso, né? boca podre de cetose. Pode ser também, mas não só por isso. Mas pode ser. O mau hálito pode ser um dos sinais para cetose também. Muito bem. Então, voltando ao que comer, a gente vai começar pelo principal macro, que é o que preocupa mais as pessoas, que é o carboidrato. A gente pode falar um pouquinho dele? Claro. Então, falou em cortar carboidrato, todo mundo já se treme, as pernas se tremem, o suor de... esse negócio é muito difícil, eu não vou fazer isso não. Cortar carboidrato, me vem logo a mente cortar a comida do brasileiro principal, que é o arroz e feijão, né? Então, você cortando arroz e feijão, você vai dizer, você está tirando a minha nacionalidade brasileira, se cortar arroz e feijão. E se eu cortar o arroz e feijão, Suiane, tirei o carboidrato, eu vou comer o quê? Ok, boa pergunta. O que é que eu vou comer de carboidrato? Se tu disse que não elimina carboidrato ou não? Não elimina. Nós vamos reduzir, né, os carboidratos. Então, eles não são eliminados. Tenho que comer carboidrato ainda. Ainda vai ter carboidrato na sua alimentação. E menos mal, né, pessoal? Menos mal. E é o quê? Que carboidratos são esses? Tá certo. Então, nós encontramos esses carboidratos em vegetais de folhas verdes, as mais escuras possíveis. Por exemplo, espinafre. Ele é um vegetal que é super baixo em carboidratos. E ele é rico em fibras. Então, esse vegetal é maravilhoso na dieta cetogênica. Outro vegetal muito bom, o alface, pepino, abobrinha, couve-flor. Que mais? Vamos lembrar aí do brócolis. Tomate dá pra comer?
Tomate dá para comer, mas deve ser moderado, porque contém carboidratos também. Cebola, dá pra comer? Também deve ser moderada, né? Especiarias, né? Coisas que você usa para Os temperos, né? temperar a sua comida, sim, A você pode principal usar. pergunta quando a gente entra nesse assunto de... Eu vim lá do sertão. A Suiane, ela é mais da cidade. Eu não nasci em Fortaleza, mas a minha família é lá da de Sobral. E de... Como é que é o nome da cidade lá do meu pai? Nasceu, Suiane? De Pedra... Não, Pedra Branca não. De Porto Alegre. Tem um pessoal chique que nasceu em Porto Alegre. Minha família vem de Porto Alegre, que eu acho que é Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E lá de Sobral. Então, quando eu falo assim, esses vegetais, assim, folhas e tal, me vem logo assim, batata. Comida assim de pobre mesmo, né? Esse negócio é muito chique. Batata doce. Então as pessoas perguntam muito: posso comer batata doce? Pronto, batata doce, batata são vegetais que contêm bastante amido. Esses vegetais são ricos em carboidratos. Então, durante uma dieta cetogênica, é melhor que evite. Por quê? Porque o corpo ele vai pegar esse carboidrato primeiro para ser consumido como energia. Provavelmente você vai sentir fome e vai querer comer mais. Então, perde um pouco do propósito da dieta cetogênica, que é queimar gordura. Então, se você preferir alimentos mais baixos em carboidratos, você vai ter menos necessidade de estar comendo a todo instante. Por quê? Porque o corpo vai usar a sua gordura armazenada como energia também. Então, em períodos que você não está comendo, é como se seu corpo estivesse comendo, porque ele vai estar queimando a gordura que ele já tem no corpo. Então, é extremamente importante que vocês entendam o porquê que os carboidratos devem ser reduzidos na dieta cetogênica. Porque é uma dieta que queima gordura. Então, para queimar gordura, tem que reduzir carboidratos. Se não reduzir carboidrato, você provavelmente não vai estar queimando tanta gordura, não vai emagrecer como quer. E também vai começar a passar fome. E aí, o que é que acontece? A pessoa desiste, essa dieta não funciona. Eu não vou emagrecer desse jeito, né? Então, você não está respeitando a ciência da dieta, o porquê que é preciso reduzir os carboidratos. Então, a batata doce, arroz, feijão devem ser não eliminados, mas eles devem ser evitados Então, nesse período. grãos em geral, elimina. Grãos em geral, eliminam. Vegetais desses que são abaixo da terra, como mandioca, batata doce. Inhame. Sim, deve ser extremamente evitado numa dieta cetogênica. Acima da terra, que não seja grão, podem ser consumidos. pode ser consumidos. Os que agora tem uns que tem mais carboidrato, outro menos. Os que tem... Isso. A dica qual é que você falou no começo? A dica é usar vegetais verdes, que são folhas. Elas contêm carboidratos, mas são bem menos quantidades. Se for verde... O mais verde possível você Pessoal, pode consumir. dica pra vocês aí, ó. Quando você vê assim um terreno assim cheio de capim, você pode pular de cabeça, porque esse aí pode comer que é bom da dieta cetogênica. Não necessariamente, né? Mas... Eu tô brincando com a Suiane. Mas, enfim. E também outra pergunta que tem bastante é se pode comer fruta, porque fruta é rica em frutose. E a frutose é um tipo... É carboidrato, vai se transformar no sangue. Então, fruta tem carboidrato também. Também. Então, fruta é saudável? É saudável. Mas deve ser... O consumo deve ser baixo. E então, você uma banana por dia tá bom. A banana, por si só, ela já tem aí uns 20 a 25 gramas de carboidratos na banana. Então, é muito alto. Em termos de gramas, para vocês entenderem, de carboidratos na dieta cetogênica, é de 20 a 50 gramas no máximo que deve ser consumido. Então, se você comer uma banana, provavelmente foi o carboidrato do dia inteiro, né? Então, é por isso que se evita. Mas tem outras frutas também, tá? Que são baixas em carboidratos. Vou dar alguns exemplos para vocês, não fiquem aí assustados, né? Mas frutas como o morango, acerola, cereja, carambola, pitanga, kiwi também é um pouco mais baixo, tem carboidratos, mas é um pouco mais baixo. E amora, para quem tem acesso, né, também pode ser consumido na dieta cetogênica. Até mesmo o melão, ele contém bem menos carboidratos que a banana, mas aí tem que ser uma fatia bem pequena, uma coisa assim que não seja muito grande, mas dá para ser consumido. E também nozes e sementes na dieta cetogênica. Amendoim? Amendoim nem tanto.
Amendoim é um legume, né? Então, É? ele é mais rico em carboidratos. Mas ele também pode ser consumido, né? A famosa pasta de amendoim, né? Tem pessoas que usam. Tudo bem, dá para fazer. Especialmente a que você faz em casa, que não tem adição de óleo nenhum. E nem açúcar, né? Nem açúcar. Então, essa seria melhor. Mas a castanha do Pará é excelente, porque ela é rica em gordura, né? Que nós vamos ver também. Mas deve ser consumida em moderação, porque tem bastante carboidrato. Então, as nozes, você tem que ter cuidado ao consumi-las. E as sementes são boas também, como a linhaça, a chia, Aquela né? que vem dentro daquele chocolatezinho do Ferreiro Rocher. Qual é o nome daquela? Aquela não é macadâmia, O hazelnut. Hazelnut. é avelã. Avelã. Então, Sim. avelã pode. Sim. Então, pessoal, aquele chocolate do Ferreiro Rocher pode, Suiane? Só avelã. Só come só avelã. Cospe o chocolate e fica com avelã. É só brincadeira para distrair. Suiane, a gente já falou de vegetais, falamos de grãos, né? Isso tudo é carboidrato, de frutas, de sementes. E agora passando para... Vamos seguir adiante. Vamos continuar os carboidratos, que é a parte mais preocupante, né? Uma delas, né? E esses são alimentos da natureza. E os alimentos industrializados que têm carboidratos, quais são os principais para a gente evitar? Tá certo. Então, todos os alimentos que contêm farinha de trigo. Todos. Lascou-se. Todos que você pensar. Então, biscoitos, mesmo os biscoitos integrais, os pães integrais, eles são extremamente ricos em carboidratos. Nem um pão integralzinho entra. Não, mesmo que ele tenha sementes, que tenha mais fibras do que o normal, ainda assim são pães ricos em carboidratos. E eu expliquei o porquê que a gente tem que evitar na dieta cetogênica, né? Para que o seu corpo queime gordura como fonte principal de energia. Então, é por isso. Então, alimentos com farinha de trigo, alimentos ricos em açúcar. Açúcar é carboidrato puro, né? Se transforma em açúcar. Mas a turma no fala sangue, tanto do glicose, açúcar né? demerara, açúcar... Não importa, mesmo mel, até mesmo mel. Açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo. O açúcar de coco dá até para ser consumido na dieta cetogênica, por exemplo. Numa receita que você faça, às vezes leva 2 colheres de sopa e a receita é grande, né? Várias pessoas vão comer, não só... Você não vai comer tudo de uma vez. Então, é possível usar também, né? Um açúcar saudável e dá para ser usado com moderação na dieta cetogênica. Suquinho. Sucos industrializados, sucos de frutas que a gente falou que é fruta, né, rica em frutose e quando entra no sangue já se transforma em açúcar, glicose, então deve ser evitado. Refrigerantezinha, coquinha. Refrigerante eu nem sou fã, né, mas para quem é muito fã, se for tomar refrigerante, prefira o zero. Não acho um alimento saudável, mas tem pessoas que gostam, mas prefiro os que não têm açúcar, porque aí ainda assim vai dar para passar aí pela dieta cetogênica. E se tu falou da farinha, se eu tirar, a gente falou do refrigerante, substituir pelo zero. E a farinha? É complicado viver sem farinha, vou substituir pelo quê? Bom, tem farinhas que agora a gente tem acesso, e até mesmo antigamente, né? Principalmente a farinha de coco. O coco é um alimento maravilhoso, dá para fazer leite de coco, dá para fazer óleo de coco e também a farinha de coco. E essa farinha, é possível você fazer bolo com ela, é possível fazer pizza, fazer tortas. Então, a farinha de coco pode ser usada na dieta cetogênica. Para quem tem acesso à amêndoa, é possível fazer também a farinha de amêndoas. E também tem uma outra farinha, se eu não me engano, é a farinha de linhaça. Se eu não estou enganado, acho que é linhaça. Que também é possível você fazer em casa e é possível fazer alimentos com ela. Isso é muito chique. Não. Linhaça, muitas pessoas têm acesso. A não turma é chique, sempre não. reclama de farinha de amêndoa, que é muito caro. O que é que você tem a dizer? Se você tem acesso à amêndoa, se ela é um pouco mais barata do que a farinha, é possível fazer farinha de amêndoa em casa. Então, basta ter amêndoas, um processador de alimentos ou liquidificador também vai dar para fazer. E aí eu tenho receitas que a gente pode passar para vocês, tem no meu website e no meu Instagram também tem, vocês podem ver receitas de farinha de amêndoas, é possível fazer sim. E aí a pergunta, um pacotinho de farinha de amêndoa eu vou usar para quê mesmo?
Provavelmente para fazer alguma receita de torta salgada ou uma torta doce, né? Não é um alimento que você vai estar comendo como farinha, né? Fazendo farofa o tempo inteiro, sei lá. Então, pelo menos na minha casa, um pacote de farinha de amêndoas dura meses. Ó, eu tô olhando aqui no meu celular aqui agora. 1 quilo de farinha de amêndoa. Importada, é chique, hein? R$ 79. Negócio caro da gota, Suiane. 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha dura quanto tempo de amêndoa na tua mão? Dá para quilo. fazer várias receitas. Aqui a gente mora nos Estados Unidos, em pound é quase 2 pounds, né? Aham. Então, Dá para fazer muita coisa com... Dá pra durar quanto se eu tempo? cozinhar toda semana uma receita fit, sei lá, uma coisa diferente... um bolinho, vamos supor um bolo. Dá para fazer aí 1 mês e meio. Quantos bolos tu faz com 1 quilo de farinha de amêndoa? Dá para fazer uns... Um bolo daquele regularzinho, redondinho. Dá para fazer uns... Se for mais de um copo de farinha de amêndoa, na receita dá para fazer uns 5 bolos ou 6. Uma receitinha que tu conhece. É, dá para fazer mais ou menos 6 isso. bolos. Uhum. Então, não é tão pouquinho não, né? Não. R$ 80 dividido por 6, dá um precinho... Não é muito caro não, por um bolo saudável feito em casa, né? Com É possível, né? com a farinha boa é possível, então. Então, quem dá essa desculpa de que isso é muito caro, isso não é a realidade do Brasil... Dá para dividir isso no seu orçamento, assim, para vários meses, né? Não tem problema. Pode ser também que... É tão interessante quando a gente faz a dieta cetogênica, parece que a fome é uma coisa assim que a gente não passa fome, porque como nós comemos alimentos mais nutritivos, o corpo ele recebe melhor. Então a recepção dele é melhor, então você não sente tanta fome e nem tanta ansiedade para estar comendo doce o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito boa. Então você vai fazer provavelmente alimentos como bolos ou pizzas como uma coisa bem ocasional, assim, é esporádico. Então, é bem possível que uma farinha de amêndoas na sua casa dure uns 3 meses. É muito possível. Vocês podem até não acreditar, mas aqui em casa já chegou a durar 6 meses, porque eu não fiz. Não fiz mesmo. Substituto de açúcar, você tem alguma ideia? Sim, tem adoçantes que são bons adoçantes, como o stevia, por exemplo. Tem também, os adoçantes também são conhecidos por serem caros no Brasil, né? Como o eritritol e o xilitol, eles são adoçantes que podem ser consumidos na dieta cetogênica, mas muitas pessoas reclamam que são caros. Mas eu preciso disso? Não. Principalmente que a gente não usa praticamente adoçante na nossa alimentação. Por exemplo, não usa, não? Não. Eu praticamente não uso. Só quando vou fazer alguma receita. Suquinho, tu toma sem açúcar? Se eu fizer uma limonada, eu tomo sem açúcar. Água, gelo e limão. Água, gelo e limão. E chá também, não adoço meu chá com adoçante nem nada. Então é bom você ir se acostumando já ao paladar, né? Isso. É engraçado que a gente se acostuma. E parece assim até uma vida nova. Como se você estivesse aprendendo a comer de novo, né? É interessante, é só lembrar de um bebê. Um bebê, quando ele aprende a comer, ele não sabe a diferença de doce, de amargo, de azedo. O bebê, ele é bem receptivo às coisas, né? O leite da mamãe não é nem doce. E ele tá lá tomando, super feliz. E quando você vai introduzindo os alimentos às crianças, a gente evita ao máximo colocar açúcar, né? Ficar adoçando. A gente tem mais cuidado. Então, é só pensar aí que você tá aprendendo a se alimentar de novo. Então, a gente vai encerrar por aqui os carboidratos. E pra gente não tomar muito tempo... Vamos falar rapidamente agora das proteínas. Uhum. Que é que de proteína eu vou comer? Proteína é a coisa mais fácil do mundo na dieta cetogênica. Por quê? Você já tem em casa. Você já tem ovos, frango, carne. Se você gosta de peixe, você pode comer. Quem gosta de frutos do mar também pode comer. Dê preferência a carnes, aos cortes de carne que tem mais gordura. Por exemplo, no frango, a coxa, a sobrecoxa, são as partes que tem mais gordura ali, aquela camada de gordura. Então, essas são as melhores na dieta cetogênica. Também os cortes de carne, como a picanha, né? A tão famosa picanha, que tem aquela gordura maravilhosa. Posso comer coração de galinha? Pode comer. Moela? Sim. Eita, fígado de pau. boi, né? Então, a proteína animal, ela é bem Tá tudo liberado. acessível. Tudo que é carne liberado. Ovo. Ovos, sim.
Então, a pessoa dizer que isso é muito caro também não é desculpa, né? Porque pode comer ali um ovinho, uma moela de galinha, um pé de galinha ali, uma coxa baratinha, uma sobrecoxa. Sim. A carne daquela mesmo com osso. Não tem que ficar comprando maminha nem contrafilé não, né? Exatamente. Muito bem. Então, muito simples as proteínas, Suiane. E agora, pra gente encerrar, me fala também de uma forma fácil de entender sobre as gorduras, que essa é uma parte preocupante. A gente falou bastante do carboidrato, que é a principal pergunta, mas e a gordura vai vir da onde? Ótima pergunta. A gordura é a fonte principal de energia na dieta cetogênica. Então, quais são os alimentos que têm mais gordura? Como a gente falou das proteínas, né? Se você der uma preferência aos cortes com mais gordura, né? Como a gente falou da coxa, sobrecoxa e outras carnes gordurosas, você já está adquirindo gordura aí. Então, já pego... Então, da proteína, você já pega gordura junto. É dois coelhos de uma cajadada só. Pronto, falado nisso, nós temos os óleos saudáveis. Quais são os óleos que nós vamos dar preferência? Óleo de coco, o azeite de oliva, o óleo de abacate, que você pode fazer até em casa mesmo. O óleo de gergelim também é consumido na dieta cetogênica, também dá para fazer em casa. O abacate, para quem adora abacate, tem uma gordura super saudável. Ele tem carboidratos, mas ele é riquíssimo em fibras. Então, já dá uma anulada aí nos carboidratos do abacate. Que mais? Até anotei aqui algumas coisas. A manteiga, né? O medo da manteiga não tenha mais. Evite margarina. Gordura do leite. A gordura do leite, mas o leite, ele contém carboidrato através da lactose. Então, dê preferência a leites vegetais. Então, leite ninguém toma, não? Ninguém falou de leite, né? O leite na dieta cetogênica, se for o leite integral, que tem muita gordura, acho que no Brasil é até mais fácil de encontrar do que Aquele aqui. leite direto da vaca. Então, ele pode ser um leite aí que você pode dar preferência. Mas os leites vegetais são melhores, porque eles são baixos em carboidratos. O que é leite vegetal? Leite de coco, leite de amêndoa, leite de castanha, são leites vegetais. Todos dá para ser feito em casa também. Então, e os queijos gordurosos, eles entram na dieta cetogênica. É interessante que queijo tem uma grande variedade. Então, é um alimento rico em gordura e rico em proteína. A gente vai encerrando nosso podcast por aqui. Isso é Espero que você tenha gostado da nossa conversa. É uma conversa curta, não muito longa. A gente vai tentou nesse podcast não ser tão longo. Então, espero que vocês tenham gostado. Para maiores informações sobre o que comer, você tem no seu canal do YouTube vídeos, né, Suiane, sobre o assunto? Sim, tem vários vídeos. Inclusive, esse podcast vai estar no YouTube, né? E tem também lá no website. Qual é o website? Keto.com.br. Esse keto é escrito com K-E-T-O, né? Keto. Muito obrigado você que nos assistiu no YouTube, você que nos ouviu nas plataformas de áudio da internet. Muito obrigado. Meu nome é Rafael. Meu nome é Su. Um beijo, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.